Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Torre de Oração. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pastora abençoada, pastora Priscila Brito. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui compartilhando desse momento tão enriquecedor que o Senhor preparou para nós. Agradecida, viu, pastora? Amém, o prazer é todo nosso. E você que é novo por aqui, continue aí, não saia aí do seu smartphone ou da sua TV, porque Deus vai falar de forma poderosa ao seu coração. E você que já acompanha o nosso programa, o nosso forte abraço, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que vidas possam ser alcançadas, abençoadas, curadas, libertas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês alguns testemunhos antes da palavra. Enquanto isso, envie para o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva também no canal. Deixe aí o seu like. Quero agradecer a todos vocês que têm nos enviado os testemunhos para compartilharmos aqui. Eu quero iniciar aqui com da Isabel Novaes. Ela diz: a paz do Senhor, testemunho para o mundo saber que Deus continua curando e fazendo milagres. Meu filho de 5 anos nunca tinha falado uma palavra, apesar de acompanhamento com fono e neurologista. Meia hora depois do programa, ele me chamou de mãe e pouco a pouco foi aumentando as palavras e não parou mais. Meu marido tinha me dito que não ia conseguir pagar muito tempo mais o tratamento. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe vocês. Governador Valadares, Minas Gerais. Jesus o curou. Aleluia. Nós estamos aqui para ativar a sua fé. Amém? Aleluia. Tem o testemunho do Fernando Almeida Braz. Ele diz: paz, meus irmãos. Com muita alegria, testemunho um grande milagre. Um grande milagre. Meu pai estava com um tumor maligno, de acordo com os médicos, no pescoço e ia começar as sessões de quimioterapia para depois operar. Mas no sábado de manhã, quando se levantou, tinha sumido. Semana que vem faremos os exames, mas o milagre já aconteceu. Tenho certeza. Obrigado, Deus. Guarujá, São Paulo. Aleluia. Tem aqui o testemunho da Lúcia Fernanda de Castro. Ela diz assim: paz do Senhor, pastora. Desde que vi este programa, não paro de chorar. Não consigo entender porque Deus se importou com minha dor, se eu virei as costas para Ele. Eu sou desviada há 5 anos. Apesar do meu nome ser maior, todos me chamam apenas de Lúcia Maria, como o pastor me chamou. Minha filha teve traumatismo craniano após ser atropelada por uma moto. O médico tinha me dito que ela já tinha chegado com morte cerebral no hospital e não havia o que fazer. Eu corri desesperada para fora do quarto, chorando muito e pedindo perdão a Deus. E uma outra chance para Ele fazer este milagre por ela. Quase morri quando vi o programa. Tenho certeza que era eu. Foram apenas 10 minutos para me avisarem que o cérebro dela estava funcionando. Hoje ela acordou e pegou na minha mão e sorriu. Continuarei enviando notícias. Londrina, Paraná. Aleluia. Este é o programa que o pastor Pedro esteve aqui pregando. E no momento da oração, Deus trouxe o seu nome, falando que estava curando a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o testemunho também da Almeirinda Luciano Vaz. Ela diz assim: a paz do eterno Deus. Com gratidão ao meu Jesus, testemunho a minha cura de pneumonia. Eu estava internada com os pulmões com água na pleura, numa situação perigosa. Fiquei com medo de morrer, porque tenho filhos pequenos. E após orar a Deus, olhando no celular, achei esse pastor abençoado orando. E tive muita fé que aquela oração iria me curar.
Amanheci bem, e quando ouviram, meu pulmão estava sem chieira. Depois dos novos exames, disseram que, milagrosamente, meus pulmões estavam limpos, sem água nenhuma. Já estou em casa para a glória do Senhor. Madureira, Rio de Janeiro, aleluia. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele não mudou e ele continua operando milagres e maravilhas. Pastor Brino Assunção. O testemunho dele é graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunho para a edificação da fé dos irmãos, um grande milagre. Horas antes da minha cirurgia para remoção de 2 tumores malignos no estômago, eu assisti ao programa e disse para Deus que eu pregava exatamente o que estava ouvindo o pastor Pedro e que não queria perder a minha fé. Deus me confortou muito e me deu certeza da cura. Aconteceu que me abriram e fiquei com a barriga aberta por 1 hora e o cirurgião procurando os 2 tumores acusados pela endoscopia, mas nada acharam. Meu Jesus retirou antes deles e me renovou a fé para nunca mais duvidar. Deus abençoe este programa. Londrina, Paraná. Aleluia. Eu vou ler o último testemunho, tem muitos outros, mas estarei compartilhando nos demais programas. Sandoval Bermudes Filho. Ele diz assim: a paz do Senhor, esse pastor Pedro é cheio de unção mesmo. Meu irmão estava emagrecendo a cada dia, estava pele e osso e o médico não achava nada. Eu vi que ele ia morrer. Ele estava na sala na hora do programa e começou a manifestar demônio e depois a vomitar um monte de cabelo com linha e uma fita vermelha. Depois disso, passou o sábado e domingo bem, comendo de tudo. Graças a Deus, muito obrigado. Esse testemunho é de São Luís, Maranhão. Jesus o libertou. Com certeza era obra de feitiçaria, de macumbaria, e Jesus o libertou, limpando o seu corpo, que ele possa ter uma experiência com o Senhor, aceitando-o como o único Senhor e Salvador, e continue na presença daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora que você já está aí na sala com seus familiares, já enviou para o máximo de pessoas, a pastora Priscila estará trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Pastora, fique à vontade. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Quanto testemunho, pastora. Meu Deus, nosso coração se enche, né? Se enche de gratidão ao Senhor, porque passarão céus e terra, né? Mas as palavras do Senhor não hão de passar. Né? Ele continua curando, Ele continua libertando, e não vai ser diferente. A cada dia que nós vivermos, nós vamos ver a ação poderosa de Deus através da fé. Né? A fé, na verdade, é a chave, né, pastora? A fé é a chave para a gente acessar as realidades do céu e trazer a nossa existência. E eu tenho certeza, né, você que está aí do outro lado, o Espírito Santo que está aqui, ele não é limitado ao tempo, ao espaço. Você será tocado, você será alcançado pelo Senhor. Né? Nós cremos que da mesma forma que estamos liberando a palavra, que ela vai encontrar um destino certo na tua vida e vai abrir portas. Essa é a verdade da palavra que nós carregamos. E tem uma palavra queimando muito forte no meu coração. E eu queria estar compartilhando com vocês. Está lá em Jeremias. Você que tem acesso à Bíblia, aí pega a tua Bíblia. Em Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. É uma palavra que veio sobre a vida de Jeremias e ela diz bem assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Mas eu disse, resposta de Jeremias para esse chamado de Deus:
Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém. Posso fazer uma oração, pastora? Fecha os seus olhos aí. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula, e é capaz de discernir, Senhor, a intenção e o coração de cada um de nós. E é mediante essa palavra que nós estamos aqui, Pai, porque entendemos que ela é fiel e digna de confiança. Te damos total liberdade, Senhor, para que o Senhor flua e libere o propósito com excelência para essa tarde, em nome de Jesus. Queridos, veja bem, nós começamos a falar a respeito de um chamado que estava sobre a vida de Jeremias. Existe algo que a gente precisa entender muito bem, que existe propósito para todas as coisas debaixo do céu. E existe propósito para todas as pessoas. Talvez você está aí e você pensa: poxa, mas para que eu estou nesse mundo? Qual é o meu propósito? O que Deus quer através de mim nesse ambiente que eu vivo, né? E prova de que Deus tem um propósito específico para a vida de cada um, nós encontramos lá em Salmo 139, versículo 16. Ele diz bem assim, ó: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias, observe isso, todos os dias determinados para a minha vida foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, podemos dizer com essa palavra que existe uma história perfeita de Deus para cada um de nós vivermos. Existem dias exatos, específicos que o Senhor preparou. É como se fosse uma biografia, sabe, pastor? Eu costumo dizer que Deus ele tem um diário ao nosso respeito, sabe? Cada momento da nossa vida. E a Bíblia fala isso para nós também em Efésios 1:4. Fala bem assim, que Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, ou seja, escolher, Ele nos gerou nele. Então, existe realmente um plano específico, né? Com essa palavra, eu já quero tirar da tua mente o pensamento: eu estou aqui por acaso, né? Eu estou aqui sem uma direção. Não, existe algo específico para a tua vida. E quando nós entendemos o nosso propósito, nós sabemos como se posicionar e aonde nós precisamos chegar. E isso é muito importante, né? Aí, às vezes, a gente pensa bem assim: ok, pastora, então Deus escolheu todos os dias para a minha vida, mas espera lá, vou começar a trazer a memória aqui a minha vida. Aí a gente começa a observar: já vivei tantas coisas ruins, tanta frustração, tanta enfermidade, tanta decepção, né? A minha vida, o histórico da minha vida é um caos. Isso vem na nossa mente, aí a gente pensa, sabe o quê? Será que de fato era isso que Deus escreveu para a minha vida? Né? Será que Deus ele tem filhos preferidos? Né? Uns conseguem desfrutar de uma vida abundante, outros não conseguem. Será que é isso? Eu tenho que aceitar essa vida, às vezes, que é um caos? Será que eu tenho que aceitar isso? E a resposta disso está em Jeremias. Jeremias 29:11, o que fala para nós? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, né? Planos de dar-lhes paz, esperança em um futuro. Ou seja, gente, não cabe nos planos de Deus para nós destruição, enfermidade, decepção. Não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar da boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim, para você, né? Ganharmos a vida e vida com abundância. Mas aonde vem a explicação, então, de situações adversas que se opõem a isso que nós acabamos de dizer? Simples. A Bíblia diz, querido, que da mesma forma que Deus planeja algo para nós, existe um adversário. Né? A Bíblia diz que ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. E ele está ao nosso derredor, arrumando uma forma de influenciar, né, o mundo externo onde nós vivemos, para que nós, de alguma forma, viemos nos render. Entende? E a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento, né, dos incrédulos, para que eles não consigam enxergar a luz. E quando nós não enxergamos a luz, nós pisamos em lugares que nós não deveríamos pisar. E aí é o momento em que nós saímos dessa cobertura. Sabe, essa cobertura espiritual que nos faz desfrutar da vontade de Deus? Esse é o momento em que o diabo entra e aproveita. Só que uma promessa foi liberada sobre nós, né? E a promessa está lá em Ezequiel, quando Deus vira e fala bem assim: colocarei em vós o meu espírito e os levarei a caminhar na luz dos meus decretos. Para quê? Para que possamos verdadeiramente desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Deus fez isso na vida de Jeremias. Né? Deus chega para Jeremias e fala bem assim: Jeremias, te escolhi desde o ventre da sua mão para que você seja profeta das nações. Naquele momento, Jeremias se assusta. Por quê? Porque ele está acostumado com o histórico de vida. Tinha profetas na família dele? Tinha, mas ele vivia numa cidadezinha pequena, sabe? Cidadezinha de Anatote, onde tinha apenas alguns profetinhas. Talvez o pensamento dele mais alto é: o máximo que eu vou ser é um profetazinho aqui, sabe, da minha comunidade. Talvez era isso que estava na mente dele, né? Mas quando Deus vira para ele e fala bem assim: você vai ser profeta das nações. Nesse momento ele se assustou. E ele fala bem assim: como? Eu ainda sou um menino. Ou seja, como que eu vou viver essa vida extraordinária? Eu não tenho essa capacidade. E nós podemos observar isso, porque muitas vezes a gente pensa, promessas de Deus são liberadas sobre nós, ou seja, a tua casa vai receber a libertação, né? O teu filho vai ser curado, o teu emprego, o Senhor vai derramar prosperidade sobre a tua vida. A gente começa a acessar tantas promessas de Deus e a gente pensa: mas como é possível? Olha a minha realidade aqui, como que eu vou conseguir alcançar? Né? Foi o que Jeremias falou: Senhor, eu ainda sou um menino. Então, na cabeça dele, era impossível desfrutar do que Deus estava liberando sobre a vida dele. Mas não foi diferente, pastora, na vida da Maria. Quando o anjo chegou para ela e falou bem assim: olha, você ficará grávida e dará à luz um menino. Naquele momento ela fala: como isso é possível? Se eu não sou casada, se eu ainda sou virgem. Ela começou a analisar o contexto natural. Eu acho tão poderoso que quando o anjo começa a lhe palestrar com ela, ele explica, né, de uma forma mais clara, bem assim: Maria, deixa eu te explicar. Não é você. Entenda uma coisa: o poder do Altíssimo virá sobre você e te envolverá. E aquele que tiver que vir, virá. Então não é sobre nós, é sobre quem nos chamou. Se Ele nos chamou, Ele é poderoso para te capacitar e te fazer desfrutar com excelência cada vírgula que Ele escreveu para a tua história. Amém? Essa verdade tem poder de te resgatar e trazer. E Deus vira para Jeremias e fala o que para Jeremias, pastora? Fala bem assim: não diga que você é um menino. Porque tudo que eu mandar você dizer, você vai dizer. E eu estarei com você todos os dias. Não tenha medo. E eu acho tão poderoso, sabe o quê? Que Deus então fala bem assim, ó: porei as minhas palavras na tua boca. E tocou sobre a boca de Jeremias e falou bem assim: eis que agora eu te dou autoridade sobre nações e reinos. O que você falar a partir de agora vai ser decreto. Você tem autorização para se posicionar, né? Então nós vemos essa capacitação de Deus sobre a nossa vida e nós precisamos aceitar essa nossa identidade, né? E tudo que o diabo quer é nos impedir de enxergar quem nós somos. Porque se nós não sabemos quem nós somos e qual é o propósito de Deus para a nossa vida, no meio do caos a gente fica perdido.
É ou não é? No meio do caos, a gente não sabe o que fazer. No meio de uma má notícia que bate na nossa porta, a gente fica sem ação. Mas quando nós sabemos que nós somos, quem nós somos e qual é o nosso propósito, a gente se posiciona no meio do caos. Primeira coisa que o diabo tentou lançar sobre Jesus, quando ele foi batizado e ele se levantou, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A Bíblia diz que Jesus vai para o deserto e quando ele chega lá, o que Satanás faz? Lança uma dúvida na cabeça dele. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Né? Então, ou seja, um dos pontos que muitas vezes nós perdemos é quando nós deixamos a dúvida entrar se realmente nós somos quem Deus diz que nós somos, se realmente nós vamos conseguir viver o que Deus diz que nós vamos conseguir viver. Né? E não tem como negar. A gente pode aprender esse processo também vendo a vida de Ezequiel. Né? A Bíblia diz que lá em Ezequiel capítulo 37, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e começou a fazer o quê? Ensiná-lo como ele iria agir diante da situação do caos que pudesse aparecer na vida dele. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele e ela o levou pelo Espírito para onde, gente? Para um shopping? Para um jardim? Não, para um vale. E esse vale, meu querido, eu quero dizer para você que é o mundo. O mundo que nós estamos. Nós temos o Senhor conosco, mas nós estamos no mundo. E a realidade é que o mundo jaz no maligno. O que isso significa? As pessoas estão dobradas ao que Satanás está fazendo. As pessoas estão aceitando, estão se rendendo à ação de Satanás. E quando Deus pega Ezequiel, ele pega Ezequiel para ensinar. E ele leva Ezequiel para dentro de um vale. E faz Ezequiel passear. Sabe? Vai para lá, Ezequiel. E a mão leva ele para o outro lugar. E ali ele pôde observar, realmente, esse vale é um vale com ossos sequíssimos. Né? Não tem o que se fazer aqui. E Deus então começa a ensinar Ezequiel e vira para ele falar bem assim: pode esses ossos, Ezequiel, tornar a ter vida? E Ezequiel vira e fala o quê? Ele tem dúvida. E ele fala: Senhor, tu é quem sabes. Ou seja, eu não sei. E Deus então começa a ensinar Ezequiel. Ezequiel começa a ouvir o direcionamento de Deus. E a Bíblia diz o quê, gente? A vitória que vence o mundo, o vale, é a sua fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A sua fé. E como eu vou conseguir alcançar a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Ezequiel, naquele momento, começa a ouvir a palavra de Deus. E ele fala bem assim: então profetiza, Ezequiel. Diga para esses ossos, para que o Espírito venha sobre eles. Ezequiel começou a ouvir aquela palavra. E como o Senhor determinou, Ezequiel vira e fala para os ossos secos, e fala bem assim: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Então, ou seja, a voz de quem estava sendo liberada ali de uma forma natural? A voz de Ezequiel. E transmitindo a voz de Deus. Então, ou seja, ossos secos, ouçam a voz do Senhor. E Ezequiel começou a repetir aquelas palavras. O que a gente precisa entender? Algo muito sério. Sabe por quê, pastor? Às vezes a gente ora assim: Senhor, cura fulano. Senhor, restaura ciclano. Senhor, muda a história de fulano. Senhor, vai lá. Só que a gente precisa entender que a Bíblia diz bem assim: os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Tudo que Deus precisar de fazer nessa terra precisa passar por você, porque Ele te escolheu para ser canal dele nessa terra. A Bíblia diz bem assim: derramarei água sobre os sedentos. Quem são os sedentos? Eu e você. E torrente sobre toda a terra seca. Então, ou seja, do nosso interior precisa fluir esse rio de água viva. Amém? Que vai molhar a terra seca. E a Bíblia também diz, pastora, que a nossa boca é um manancial de vida. Por que Deus vira para Ezequiel no meio de vale e fala: você tem que profetizar? Por quê? Porque eu preciso usar a tua boca como canal de ressurreição no meio desse caos.
Você está entendendo? Então, ou seja, no ambiente onde você vive, ou seja, Deus quer usar as suas palavras para trazer vida, para trazer restauração. Só que muitas vezes nós nos rendemos ao que Satanás está fazendo, né? Mas eu creio que chegou um tempo onde o povo se levanta com ousadia e autoridade, porque Ele nos deu espírito de ousadia e de poder, e não de covardia, né, de medo. Então nós precisamos entender, o segredo do nosso sucesso é ser porta-voz do céu aqui nessa terra. Nós não podemos ser governados pelo que o diabo está fazendo, sabe, em nossa volta, pelo caos. Não, a gente não pode se lançar o que ele está fazendo, bem pelo contrário, a gente precisa se posicionar. Aí você pode pensar, pastora, mas eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho essa fé para falar. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para a montanha. A montanha fala de quê? De fortalezas que se levantam, de notícias ruins que aparecem. Nós olharemos para ela e nós nos posicionaremos para remover. Então, ou seja, só o fato de você ouvir a palavra de Deus, pode ter certeza que a semente da fé já foi plantada no teu coração. E essa semente é suficiente para você remover qualquer montanha que aparecer no teu caminho. Entende? Só que a gente precisa decidir quem nós somos nesse cenário. Sabe, nesse cenário de vale de ossos secos, quem você é? Será que você é um osso que está jogado no vale? Ou será que você é o profeta que Deus chamou para se posicionar? Porque a gente precisa ir contra a montanha. A gente não pode cruzar os braços. Nós precisamos avançar e confiar nessa realidade de Deus para a nossa vida. Aí você pode pensar, nossa pastora, você está falando o tempo inteiro do Velho Testamento, dos profetas. Só que se cumpriu essa realidade. Porque quando você vai para Atos 1:8, fala bem assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, ou seja, quando o Espírito Santo veio sobre nós, nós recebemos esse poder. E o que seria esse poder no original, pastor? Esse poder endunamão. Endo significa dentro. Dunamão, dunamis, sabe? Dinamite, que quando a gente faz a junção no original, ou seja, fica da seguinte forma: um poder explosivo dentro de algo. Você entende isso? Você tem essa potência do céu na sua vida para você usar aqui nessa terra, aqui nesse vale. E Jesus disse isso para nós, que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Só que agora Jesus mandou o Espírito Santo. E agora, por meio do Espírito Santo, nós somos o quê? O corpo de Cristo nessa terra. Preste atenção, você é o corpo de Cristo nessa terra. Então, a partir de então, você tem autorização da parte de Deus para você governar e trazer o céu para a terra. Pastora, o que você quer dizer? Que essa palavra é fiel e ela é digna de confiança. Eu não sei qual foi o obstáculo, a montanha, o vale que os seus olhos estão contemplando hoje. Eu quero te dizer que Deus te levantou para ser canal para mudar essa situação. Deus te levantou para se posicionar. Você é um Ezequiel de Deus aqui nessa geração. Você é chamado para desfazer as obras de Satanás por onde você passar. E a gente precisa compreender essa verdade, né? Eu gostaria de contar um testemunho. Posso, pastora? Eu tive uma experiência, entrei num vale, na minha segunda gravidez, né? Eu tenho 2 filhas, a Bianca hoje tem 12 anos e a Lavínia, mais nova, tem 8 anos. E eu tive uma experiência na minha segunda gravidez. Porque a gente sempre estuda muito sobre fé, né? E a gente sabe que a Bíblia diz por 4 vezes, tanto no Velho Testamento como no Novo, que o justo viverá pela fé. Né? Então, ou seja, está trazendo de nós um posicionamento. Só existe uma forma de você viver e experimentar todas as verdades de Deus para a tua vida, é se você viver pela fé. Né? Então, a fé é uma convicção que precisa estar plantada no teu coração 24 horas por dia. Quando a montanha bate, quando o vale bate, você precisa estar enraizado nessa fé e não se dobrar ao que o diabo quer fazer. E na minha
segunda cesárea, eu passei por uma complicação muito grande, né? E eu estava sem plano de saúde, e eu fui para o momento da cirurgia para ganhar, né? Para ter a cesárea naquele momento. E no momento da cesárea, eu tomei anestesia e começou-se, então, o procedimento para o parto. E no momento do procedimento, eu comecei a sentir muitas dores na cesárea. E aí eu falei, doutora, eu estou sentindo muitas dores. E aí ela conversou com a anestesista que estava ali, verifica. E aí, de repente, eu pude contemplar um vale se aproximando. E ele vira e fala bem assim, uai, gente, mas eu apliquei certinho a anestesia. E ele vira e fala bem assim, será que essa anestesia está vencida? Naquele momento, os meus ouvidos ouvem o quê? Uma notícia ruim. Mas eu preciso entender o seguinte, eu sou Ezequiel nesse vale. Então, eu não posso me dobrar ao ambiente de morte que está se posicionando ali. E naquele momento que eu ouço essa palavra, automaticamente eu me posiciono e eu falo bem assim para Deus, eu vou suportar. Eu vou suportar esse processo. Lembrava da palavra. Por que eu vou suportar esse processo? Porque assim como Jesus suportou a cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, eu também posso suportar. E eu comecei a declarar em fé para mim mesma. E a gente precisa entender que a boca que está mais perto do nosso ouvido é a nossa. Às vezes nós temos facilidade de profetizar na vida do outro. E temos dificuldade de profetizar para nós mesmos. Profetizamos no vale do outro, mas muitas vezes temos dificuldade de profetizar no nosso vale. Esperamos que alguém faça algo por nós. Entenda uma coisa, o Senhor te levantou com autoridade para você ser canal do céu na sua vida e também na vida das outras pessoas. E naquele momento eu comecei a trazer a existência através da palavra. Vai passar e eu vou suportar. Enquanto mais eu declarava isso em mim, aquilo ia aliviando, sabe, pastora? Ia aliviando. E no momento ainda da cesárea, houve uma discussão entre o médico, a médica e o auxiliar. E aí a médica dá um grito, pastor, e fala bem assim, olha aí, você vai matar essa criança agora. E aí eu perguntei, o que aconteceu, doutora? Naquele momento era vir e falar bem assim, descuido dele, a criança já estava saindo e voltou para o útero. E eu não sei, mãe, se essa criança vai conseguir sobreviver. E naquele momento eu comecei a o quê? Identifiquei mais uma vez o vale, né? Qual a postura natural? A tendência natural, a gente começar a chorar. A gente começar a se lamentar, a gente começar a se render ao que o Satanás quer fazer. Só que naquele momento eu comecei a declarar, pastora, eu comecei a declarar, a minha filha vai nascer, ela vai ser protegida, a morte não vai tocar, em nome de Jesus ela vai sair dessa. Eu comecei a declarar em nome de Jesus, mas é a verdade de Deus do que o diabo quer lançar. Amém? A gente não pode abrir mão daquilo que Deus prometeu para nós. E eu comecei a declarei aquele silêncio, pastora, na hora do parto, aquele silêncio, e eu ali declarando, em nome de Jesus, eu tomo posse, eu não aceito, eu cancelo agora toda a palavra de morte. Daqui a pouco eu pergunto, doutor, e minha filha? Mais um vale, hein, gente? E aí ela vira e fala bem assim, mãe, a sua filha já foi tirada, eu só não sei se ela está viva. Né? Então, ou seja, que médica desumana, não importa. A verdade é que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, ou seja, o meu papel ali não era criticar o posicionamento dela, o meu papel ali era remover aquela montanha que estava vindo através das palavras dela. Né? O Senhor falou para Jeremias, a tua palavra vai plantar e vai arrancar. Você vai ter poder, o que você falar vai virar decreto. Então não importa o que as pessoas estão falando, importa o que sai da tua boca. Estão lançando maldição sobre mim, estão falando que não vai dar certo, importa o que Deus fala. E você libera, né? Então, ou seja, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, ou seja, não é só o conhecimento, mas é o governo do conhecimento dentro de mim que vai trazer e desfazer as obras de Satanás. Então, naquele momento, mais uma vez, eu me posicionei
contra aquele vale de ossos secos. E eu comecei a falar, em nome de Jesus, espírito de morte, solta a minha filha. O choro dela eu vou ouvir, só para a vida, Senhor. Aonde é que ela está agora? Só para a vida. Espírito de morte, ouça e obedeça. Se retira da vida dela, só para a vida, só para a vida. Comecei a declarar. Eu não deixava a minha mente se perder. Né? Porque um dos momentos que a gente pode perder território é quando a gente dá vazão para o pensamento negativo. Né? Se a gente quer viver, pastora, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa fazer dessa palavra a nossa palavra. A gente precisa entender que o que Deus fala é o que eu falo. Né? Eu não posso me render a isso. E eu comecei a declarar, e no momento em que eu comecei a declarar que ela ia chorar, eu vou ouvir o choro dela em nome de Jesus, eu tomo posse, de repente começa o choro. A criança começa a chorar, chorar, e o nome do Senhor é exaltado. Então, ou seja, tudo que a gente precisa é simples, é acreditar que se Ele falou, que você é canal dele nessa terra, deixa esse rio de Deus jorrar por onde você passar. E a gente não pode deixar de acreditar que depois do processo, a promessa se cumpre. Sabe, o problema é que muitos param no meio do processo. Quando Ezequiel começou a profetizar, não foi de repente que o exército se levantou. Se nós formos ler, você vai ver que um processo aconteceu. A palavra foi liberada. E, de repente, um barulho primeiro aconteceu. Ok, um barulho aconteceu. E agora? Agora, os ossos começaram a chocar, né? A se encontrar. E aí? Apareceu o exército? Ainda não. Agora começou os tendões a aparecer. Enquanto Ezequiel profetizava, o processo do milagre ia acontecendo. Muitas vezes desistimos no meio do caminho. Sabe por quê? Desistimos porque não vemos de imediato aquilo que nós declaramos. Né? A gente já para pensar, não vai acontecer, eu tenho falado, eu tenho declarado, mas eu não estou vendo. E entenda uma coisa, querido, quando a palavra é liberada da tua boca, ela é decreto. Você aciona o céu e o céu começa a se mover em seu favor. É uma questão de tempo para você conseguir enxergar o milagre de Deus. Sabe? Quando Deus chega para Sara de Abraão, naquele momento que ela ouve que ela vai gerar, a Bíblia diz que ela começa a rir. Ela começa a rir porque foi difícil para ela acreditar naquilo. A gravidez não aconteceu no piscar de olho, mas ela continuou no ambiente da revelação. Ela continuou ouvindo. Sara, você vai gerar. Abraão dizendo para ela, Sara, Deus promete o que cumpre. Sara, vai acontecer. Se ele falou, vai se cumprir. E ela começou a ouvir, você vai gerar, você vai gerar. E querido, aquilo foi enraizando no coração dela. E ela começou a acreditar, E sabe o que aconteceu com Sara? Ela não ficou conhecida como aquela que riu, que zombou do que Deus havia liberado, não. Ela foi lá, sabe para onde? Para Hebreus 11, fazer parte da galeria dos homens da fé. E sabe por que está falando de Sara? Porque ela ficou ali, acabou crendo. Sara, mulher de Deus, esposa de Abraão, fiel ao Senhor, que ficou grávida por quê? Creu na palavra de Deus. Então, tudo que Deus quer para nós nessa geração é que nós entendamos que o que Ele fala se cumpre. E nós somos capazes de experimentar toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? Deus não quer que você seja conhecido no tempo da sua meninice. Ele quer que você seja conhecido no tempo da tua maturidade. Porque a natureza geme, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E a palavra que eu tenho para a tua vida hoje, que o Senhor gerou, não desista de profetizar. Sabe, não desista de crer que Ele é poderoso para cumprir cada palavra que Ele liberou sobre a tua boca. E você vai desfrutar. Tudo que você precisa é se manter firme. Independente do vale, começa a declarar. Porque enquanto você declara, pode ter certeza, vai se levantar um exército de Deus em direção àquilo que você tem. E
para finalizar, a gente já está chegando ao fim dessa palavra. Jesus chegou perto de uma figueira, como diz lá em Marcos. E quando ele olha para aquela figueira, junto com seus discípulos, aquela figueira não tem fruto. E ele vira e fala bem assim para aquela figueira, que ela secasse, que nunca mais nascesse fruto dela, né? E então, naquele momento, nada aconteceu com a figueira. Jesus libera uma palavra, mas naquele momento nada acontece. É bem possível que os discípulos olharam para Jesus e pensaram bem assim, nossa, sempre quando Jesus fala é imediato. A cura acontece sempre quando Jesus fala, mas dessa vez não deu certo. A figueira continua lá, ó, florida, maravilhosa. Mas a Bíblia conta que no dia seguinte, quando os discípulos passaram lá, o que aconteceu? A figueira estava completamente seca, sem nenhuma folha. E eles ficaram admirados com aquilo que aconteceu. O que o Senhor quer te ensinar nessa hora? Quando você libera uma palavra, talvez o milagre ele não é instantâneo, mas entenda uma coisa, a palavra que Jesus liberou naquela hora contra aquela figueira atingiu a raiz daquela árvore. Você entende? Talvez você não está vendo hoje, sabe, o resultado daquilo que você tem profetizado e declarado, mas pode ter certeza, a tua palavra encontrou destino certo, ela atingiu a raiz do problema e no tempo certo aquilo será materializado diante de você. É a mesma coisa quando a gente desliga um ventilador. Ou seja, desconectou ele da energia. Ele para na hora? Não, ele vai continuar rodando, porém, perdendo a sua força. É exatamente assim quando você decide se posicionar e profetizar. Amém? O mal que está sustentando esse caos, ele é desconectado. E numa questão de tempo você vai ver a abundância do Senhor acontecendo através da sua vida. Então tudo que nós precisamos, queridos, é ser fiel a essa palavra. Eu não sei qual a enfermidade que chegou na tua casa, continue declarando. Eu não sei qual é o caos, continue declarando, porque o sucesso da vitória, o Senhor não vai liberar, já está dentro de você. É através de você que vai jorrar vida. Ao cheiro dessas águas, tudo tornará a ter vida. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você de fato seja um canal de Deus aqui nessa terra, porque Deus quer te usar para mudar a atmosfera da sua casa e a atmosfera de todos os lugares que você tem passado. Você só precisa ser fiel a essa palavra e entender, no meio desse caos, você não é o osso seco, você é o profeta. Enquanto todo mundo quer ficar prostrado, você foi chamado para ficar em pé, posicionado, jorrando vida por onde você passar. Que Deus abençoe a sua vida. E eu posso orar, pastora? Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você que tem enfrentado enfermidade. Quero orar por você que foi desenganado pelo médico. Eu quero orar por você que está desempregado. Eu quero orar para você que se encontra em um vale e você não está sabendo muito o que fazer. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que se você receber essa palavra como chave e virar, se posicionar e falar, a partir de hoje, eu vou focar no que a palavra diz. A minha boca vai declarar o que a Bíblia diz. Você pode ter certeza que em uma questão de tempo você vai estar como aquelas pessoas que a pastora trouxe testemunhos, você vai estar testemunhando o milagre que Deus liberou sobre a tua vida. Então fecha os teus olhos. Pai, nessa hora nós estamos aqui, Jesus. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor preparou esse momento. O Senhor preparou essas pessoas que estão ouvindo. Há propósito para todas as coisas debaixo do céu. E a tua palavra nunca volta vazia, mas antes ela alcança o destino que o Senhor separou. E Deus, eu declaro agora em nome de Jesus Cristo, Pai, todo o vale de caos, Pai, toda pessoa, Pai, que tem enfrentado má notícia, a partir de hoje nós damos uma ordem. A tua palavra diz, quando 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Pai, nós concordamos aqui, que agora seja acionado o céu e seja
seja interrompido no nome de Jesus. Todo câncer seja interrompido. Espírito Santo, toda enfermidade agora seja interrompido. Pai, que essa palavra alcance a raiz do problema. Pai, aquela pessoa que está na UTI desenganada, nós declaramos agora que essa palavra venha alcançá-la no hospital, venha alcançá-la, Senhor, nessa tribo. Senhor, venha alcançá-la. E nós declaramos agora, em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra, todo mal venha ser desfeito. E eu declaro em nome de Jesus um novo tempo do Senhor sobre cada um. Eu declaro a cura, eu declaro, Pai, eu repreendo toda a depressão, todo desejo de suicídio agora, em nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo, nós declaramos que como aquele exército, Pai, Pai, de ossos secos, Pai, que estavam ali, começam agora a ganhar vida. Vem, Espírito dos quatro cantos e sopra no meio desse povo, para que eles vivam, que se levante uma geração de profetas que não chorarão diante do caos, mas se posicionará e dirá: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Que a voz do Senhor comece a ecoar através de cada um que está ouvindo nesse lugar, e que seja desfeito todas as obras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos que ao cheiro dessas águas tudo ganhará vida, em nome de Jesus. Aleluia! Receba essa palavra e que a sua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastora. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa. Os céus já se abriram aí sobre ti, porque através da oração os céus se abrem, através da palavra os céus se abrem, através do ato profético os céus se abrem, os céus estão abertos sobre ti. Então receba o que a pastora profetizou sobre a sua vida e aprenda a profetizar sobre você mesmo, assim como ela pregou aqui. Amém? Aleluia, que palavra, pastora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, deixe o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo. Levá-la, né, no evento da igreja, uma programação da comunidade. Sim, claro. Vai ser uma honra poder servi-los, né? Então, o meu Instagram, né, é @pastora_pri, e o meu contato, meu celular é 99738-0361. 99738-0361. Vai ser uma honra poder estar com vocês compartilhando a palavra do Senhor. Amém. Você também dá seminários, não é isso? Sim, sim. Na verdade, nós pastoreamos, né, uma igreja, Igreja Batista Renovada Viva. Nós damos aulas em seminários, né, vários seminários aqui no Espírito Santo. Tenho também um seminário, né, que eu coordeno, que é o CTMA, Centro de Treinamento Ministerial Aviva, né, o seminário da Palavra e do Espírito, justamente com esse intuito, né, de capacitar a geração para se manifestar com autoridade, né, para romper aí mesmo com as cadeias do diabo. E nós também temos um seminário dentro do presídio, né, que é o CTMP, onde nós ministramos, né, todas as segundas também, né, e nós temos visto ali as internas, né, nascendo de novo, sendo Ezequiel dentro de um presídio, né, temos visto um avivamento de Deus ali no presídio. Então é isso aí, o Senhor nos chamou, né, para ser porta-voz dele aqui nessa terra, e você pode contar comigo, em nome de Jesus. Amém. Quer deixar o endereço da igreja também, pastora? Claro, nós ficamos em São Torquato, Vila Velha, gente, na comunidade de São Torquato, ali na rua Pastor José Abraão, né? Mais fácil informar para vocês, ali na subida ali da unidade de saúde de São Torquato, a minha igreja fica ali, né? Um modelo ali tradicional. Nós somos a Batista Renovada Viva, e vai ser um prazer te dar um abraço, viu? Os nossos cultos são sempre nas quartas à noite, de 8 às 9, e aos domingos às 18h30.
Glória a Deus. Aleluia. Você que não é aqui do nosso estado, você depois pode voltar o vídeo e anotar o endereço direitinho e fazer uma visita na igreja que com certeza será bênção. Foi um prazer, viu, pastor? Uma honra, uma alegria recebê-la. Eu quero falar dos Setups, que é o patrocinador oficial aqui do programa. Então, se você deseja conhecer, o Setups é a maior escola de psicanálise do país, setups.org. Pastor Pedro é o gestor dessa escola e ela que é o patrocinador oficial de todos os programas aqui da TV IBMS. Nós também somos rádio. radioibms.org, se você deseja ouvir louvores, palavra, podcast, você poderá entrar lá no radioibms.com.br. E também quero falar da Leida Rangel Acessórios, ela que me patrocina com esses acessórios exclusivos de impacto imediato. Então, são acessórios lindos. Ela tem a loja física no bairro Glória. Se você deseja conhecer um pouquinho mais, entre lá no Instagram, Leida Rangel Acessórios, e conheça todas as variedades. É uma serva do Senhor. Então, você poderá estar usando este propósito e abençoando também a vida da Leida. Aleluia. E também somos agora IBMS Produções Musicais. Você que deseja gravar aí o seu trabalho, além do vídeo, agora também nós somos Produções Musicais. Falei certinho, pastor? Isso mesmo. Então, se você deseja entrar em contato conosco, nós temos vários programas para abençoar a sua vida, a sua família. A bandeira que nós levantamos aqui é a bandeira do reino de Deus. Amém? Nós somos pastores batistas, mas nós abrimos aqui as portas do estúdio para os presbiterianos, para a Assembleia de Deus, quadrangular. Aqui é a bandeira do reino que nós levantamos para que o reino de Deus possa avançar e crescer cada dia mais. Esse é o nosso desejo, que toda a terra possa conhecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitá-lo, se render a Ele, viver para Ele, ter uma vida com propósito. Amém? Se você, ao ouvir esta palavra, você decidiu no seu coração dar um passo de fé e aceitar a Jesus, se você foi tocado, nos envie o seu testemunho. Eu terei o maior prazer em lê-lo aqui e também estar compartilhando com a pastora. Você que nos assistiu, então você pode também nos enviar os seus testemunhos e o seu pedido de oração, que nós estaremos orando com amor e com responsabilidade. Estamos chegando ao final de mais um programa. E eu quero agradecer a sua audiência, mandar um forte abraço para todas as missionárias que nos acompanham. Estarei lendo no próximo programa o testemunho da missionária Jandira, que está em Islamabad, Paquistão. Nós estaremos lendo também os demais testemunhos de pastores, missionários, que nos enviaram os testemunhos falando das obras maravilhosas que Deus tem realizado através desse trabalho missionário. Amém? Que Deus abençoe. Mais uma vez, pastora, muito obrigada por sua presença. Gratidão estar aqui. Foi um tempo muito precioso. Que Deus abençoe, viu? Que você cada vez mais avance, amém, mais pessoas sejam alcançadas e transformadas através da sua vida, viu, pastor? Em nome, amém, de Jesus. Amém, eu recebo. Nós somos redimidos pelo Senhor, aleluia, e precisamos falar deste amor, porque não podemos guardar para nós mesmos. É tão grande este amor, que quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Amém? Que você seja totalmente abençoado e impactado por esta palavra que foi ministrada pela pastora aqui nesta noite. Amém? Aleluia, que Deus te abençoe e até o próximo programa Torre de Oração.